O choro começou antes mesmo do sol nascer. Era um som agudo, desesperado, que cortava o silêncio da madrugada como uma lâmina afiada. Maria das Dores já não dormia havia 3 noites seguidas. Sentada no chão de terra batida do seu casebre, ela embalava o pequeno Zequinha nos braços magros, cantarolando baixinho uma cantiga que a própria mãe lhe ensinara. Mas o menino não se acalmava. Nunca se acalmava. A luz fraca da lamparina desenhava sombras nas paredes de taipa, e o cheiro de fumaça do fogão a lenha misturava-se ao aroma adocicado do leite que ela tentara dar ao filho durante a noite. O leite estava intocado na caneca de alumínio amassada. Zequinha não comia, não bebia, só chorava. Um choro que parecia vir de um lugar tão profundo que nem ela, a mãe, conseguia alcançar. Lá fora, a fazenda Santa Rita começava a acordar. O canto do galo rasgou o ar úmido da manhã de março de 1947. E logo em seguida, Maria ouviu o som das ferraduras dos cavalos batendo nas pedras do caminho. Os peões já estavam a caminho da ordenha. Ela apertou o filho contra o peito, como se pudesse abafar aquele choro que os perseguia dia e noite. Mas era inútil. Todo mundo ouvia. Todo mundo sabia. Se você está acompanhando esta história, deixe seu like agora e se inscreva no canal ativando o sininho para não perder nenhuma narrativa emocionante do interior brasileiro. De que cidade você está assistindo? Deixe nos comentários. Maria das Dores tinha apenas 22 anos, mas parecia carregar nas costas o peso de uma vida inteira. Seu rosto, outrora bonito e cheio de esperança, estava marcado por olheiras profundas e pela expressão de quem já não sabe mais o que fazer. Os cabelos escuros, compridos e desgrenhados, caíam sobre os ombros finos cobertos apenas por um vestido de chita desbotado, remendado em vários lugares. Seus pés descalços estavam sujos da terra vermelha que cobria o chão do casebre de 3 cômodos minúsculos onde vivia. Ela era sozinha, completamente sozinha. O pai de Zequinha, um tropeiro que passara por Pouso Alegre 2 anos antes, nunca mais dera as caras. Quando Maria descobriu que estava esperando um filho, a vergonha caiu sobre ela como uma tempestade. Seu próprio pai, o velho Sebastião, homem duro e religioso, expulsou-a de casa na frente de todos os vizinhos, chamando-a de desgraçada e dizendo que ela havia manchado o nome da família. Sua mãe, Dona Clemência, assistiu a tudo em silêncio, com lágrimas nos olhos, mas não disse uma palavra. Foi o padre Anselmo, da pequena capela de Nossa Senhora Aparecida, quem teve pena dela. O padre arranjou aquele casebre abandonado nas terras do Coronel Augusto Moreira, nos confins da fazenda Santa Rita. Era pouca coisa. Paredes de barro, teto de sapê furado em alguns lugares, chão de terra batida, mas era um teto. Maria aceitou. Não tinha escolha. Trabalhou durante a gravidez inteira como lavadeira, pegando roupas das famílias da cidade, esfregando lençóis e camisas no tanque de pedra perto do riacho que cortava a propriedade. Zequinha nasceu numa noite de tempestade, com apenas a parteira velha, Dona Geralda, para ajudar. Foi um parto difícil, o menino quase não sobreviveu. Quando finalmente chorou pela primeira vez, Dona Geralda benzeu-se 3 vezes e disse baixinho: "Esse menino veio com uma cruz pesada, moça. Deus lhe dê forças." E que cruz era aquela? Desde os primeiros dias, Zequinha chorava. Chorava ao mamar, chorava ao dormir, chorava acordado. Um choro rouco, desesperado, que não parecia de um bebê normal. Maria levou ao único médico de Pouso Alegre, o Dr. Juraci, um homem já idoso que atendia num consultório acanhado na rua principal. O médico examinou o menino, ouviu seu coração, olhou sua garganta, apalpou sua barriga. Balançou a cabeça.
Não sei dizer o que ele tem, Dona Maria. Nunca vi nada assim. O menino parece sentir uma dor constante, mas não consigo encontrar a causa. Pode ser dos nervos. Pode ser de nascença. Só Deus sabe. Maria gastou os poucos trocados que tinha em chás, benzedeiras, garrafadas. Nada funcionava. O choro de Zequinha tornou-se a trilha sonora da sua existência. E não demorou para que aquele som começasse a incomodar os outros. A primeira a reclamar foi Dona Geralda, a mesma parteira que ajudara no parto. Ela apareceu na porta do casebre numa tarde, com o rosto fechado. Maria, esse choro tá perturbando todo mundo. A gente não consegue dormir. As galinhas ficam assustadas. As vacas não dão leite direito. Você precisa fazer alguma coisa. Eu tô tentando, Dona Geralda. Pelo amor de Deus, a senhora acha que eu não queria que meu filho parasse de chorar? Tem gente falando coisas, menina. Coisas feias. Dizem que você fez macumba, que trouxe uma maldição para essas terras. Dizem que esse menino não é normal, que é coisa do demônio. Maria sentiu o sangue gelar nas veias. Como a senhora pode falar uma coisa dessas? É meu filho. É uma criança inocente. Dona Geralda baixou os olhos. Eu não tô dizendo que acredito, moça. Tô só avisando do que andam falando por aí. Você precisa se cuidar. Esse povo daqui é muito de guardar raiva e fazer justiça com as próprias mãos. E Dona Geralda tinha razão. Nas semanas seguintes, o julgamento da comunidade se intensificou. Maria ia à cidade buscar mantimentos na venda do seu Antônio. E as mulheres desviavam o olhar, faziam o sinal da cruz, cochichavam entre si. As crianças corriam quando a viam chegar. Até o padre Anselmo, que antes fora tão bondoso, passou a tratá-la com frieza durante a missa de domingo. A senhora precisa ter mais fé, Maria. Ajoelhar-se diante do Santíssimo e pedir perdão pelos seus pecados. Só assim essa provação vai passar. Pecados. Como se ter amado um homem fosse pecado. Como se ter gerado uma vida fosse pecado. Maria saía da igreja com o coração apertado, carregando Zequinha no colo, enrolado numa manta surrada. O menino chorava, sempre chorava. E as pessoas se afastavam dela como se carregasse a peste. Mas foi numa manhã de junho, quando o frio da serra começava a apertar e a geada cobria o capim como um manto branco, que a situação piorou de verdade. Maria estava no riacho, lavando roupas, com Zequinha amarrado às suas costas num pano. O menino choramingava baixinho, um som agudo e constante que já se tornara parte dela. De repente, ouviu passos pesados atrás de si. Virou-se assustada. Era um grupo de 5 homens do vilarejo. Na frente estava o Zé Bento, um sujeito alto e forte, de rosto marcado pelo sol e olhar duro. Ao lado dele, o Tonho da Venda, o João Carpinteiro e mais 2 peões que ela reconhecia da fazenda. Todos carregavam expressões fechadas. Dona Maria, a voz de Zé Bento era grave, ameaçadora. A gente veio aqui dar um recado da parte de todo mundo. Esse choro do seu moleque tá acabando com a paz desse lugar. Não aguenta mais. Maria levantou-se devagar, molhada até os joelhos, as mãos trêmulas. Eu não posso fazer nada. Ele tá doente. Vocês acham que eu queria isso? Tem gente dizendo que você é bruxa, que trouxe o capeta pra dentro dessa fazenda. O Tonho da Venda cuspiu no chão. A vaca da minha comadre secou o leite. As galinhas do Zé pararam de botar. Tudo depois que esse moleque nasceu. Isso é mentira. Eu não fiz nada. Eu só quero cuidar do meu filho. Então você vai ter que ir embora daqui. Zé Bento deu um passo à frente. A gente não quer gente amaldiçoada nessas terras. Você tem 3 dias para juntar suas trouxas e sumir. Se não for por bem, vai ser por mal. Maria sentiu as lágrimas quentes escorrendo pelo rosto. Eu não tenho para onde ir. Vocês vão me deixar na rua com uma criança doente? Problema seu. A gente já avisou.
Os homens viraram as costas e foram embora, deixando Maria sozinha, tremendo de medo e de frio. Zequinha chorava nas suas costas. Aquele choro interminável que parecia sugar toda a sua força, toda a sua esperança. Ela caiu de joelhos na beira do riacho, abraçando a si mesma, e pela primeira vez pensou no impensável. Seria melhor se eles simplesmente não existissem mais. Se ela pegasse o menino e entrasse naquelas águas frias e nunca mais saísse? Não, não. Ela balançou a cabeça com força, espantando aqueles pensamentos terríveis. Zequinha era seu filho, sua vida. Ela ia lutar. Não sabia como, mas ia lutar. Naquela noite, Maria nem tentou dormir. Sentou-se na porta do casebre, embalando o filho, olhando para as estrelas que brilhavam frias no céu de junho. O vento soprava gelado, trazendo cheiro de terra e de eucalipto. Ela cantarolava baixinho, uma cantiga triste sobre uma mãe que perdera seu filho, e as lágrimas caíam silenciosas sobre o rosto sujo. Foi então que ela viu a luz, uma lamparina se aproximando pela estrada de terra que levava à casa grande da fazenda. Maria enrijeceu-se. Quem seria aquela hora da noite? Os homens voltando para cumprir a ameaça antes do prazo. Ela apertou Zequinha contra o peito, pronta para correr, para se esconder no mato se fosse preciso. Mas quem emergiu da escuridão não foi Zé Bento, nem seus comparsas. Era um homem sozinho, alto e de ombros largos, montado num cavalo negro. Mesmo na penumbra, Maria reconheceu aquela silhueta. Coronel Augusto Moreira, o dono de tudo aquilo, o dono da terra onde ela vivia, do ar que respirava, do destino dela e do filho. O coronel tinha uns 50 anos, cabelos grisalhos penteados para trás, bigode farto, rosto vincado pelo tempo e pelas preocupações. Usava botas de couro até os joelhos, calças de montaria e uma camisa branca com colete. Nos dedos, um anel de ouro maciço. Seus olhos eram fundos, escuros, impossíveis de ler. Ele desmontou devagar, amarrou o cavalo num mourão e caminhou em direção ao casebre. Maria não se mexeu. O coração batia tão forte que parecia que ia sair pela boca. Zequinha, como se sentisse a tensão da mãe, começou a chorar mais alto. O coronel parou a 3 metros de distância. Ficou ali, em pé, olhando para ela em silêncio, e então lentamente ergueu as mãos. As 2 mãos, palmas para cima, numa postura que Maria não conseguia entender. Rendição? Oferenda? Ameaça? Dona Maria, a voz do coronel era grave, cansada. Eu sei que os homens vieram aqui hoje. Sei o que disseram. Maria engoliu em seco. Eu vou embora, seu coronel. Não quero problema. Só preciso de uns dias pra... Eu não vim aqui para expulsar a senhora. O coronel interrompeu-a. E havia algo estranho no tom dele. Algo que Maria não esperava. Não era raiva. Era dor. Eu vim trazer isso aqui. Ele deu mais um passo à frente, ainda com as mãos erguidas, e Maria viu então o que ele segurava. Um envelope amarelado, velho, manchado pelo tempo. E ao lado dele, um pequeno embrulho de pano. Eu ouvi o choro do seu menino todas as noites desses últimos meses. O coronel falava devagar, cada palavra pesada. E cada vez que eu ouço, eu me lembro. Eu me lembro de um outro choro. De 20 anos atrás. Maria franziu a testa, confusa. Seu coronel, eu não entendo. Minha esposa, Dona Nália, morreu há 20 anos. Na época, a gente tinha um filho. Um menino de 2 anos, chamado Augustinho. Ele chorava, Dona Maria. Chorava exatamente como o seu Zequinha. Dia e noite sem parar. Os médicos não sabiam o que era. Benzedeira, padre, remédio, nada adiantava. O coronel fez uma pausa e Maria viu algo brilhar nos olhos dele. Lágrimas? Um homem como o coronel Augusto Moreira chorando?
Minha Anália não aguentou. A pressão, o julgamento, a exaustão. Uma noite, ela pegou o menino e foi até o açude. Quando eu encontrei os dois, já era tarde. Maria levou a mão à boca, abafando um grito de horror. Depois que eles morreram, eu encontrei uma carta. Uma carta que um médico de São Paulo tinha mandado para Anália, explicando o que o menino tinha. Uma doença rara, mas tratável. Mas a carta chegou tarde demais. 2 dias depois da tragédia. O coronel estendeu o envelope amarelado para Maria. Suas mãos tremiam. Tá tudo aqui. O nome da doença, o tratamento, o endereço do médico. Eu guardei essa carta durante 20 anos, esperando poder salvar alguém. Esperando que Deus me desse a chance de consertar o que eu não pude consertar no passado. Maria olhou para o envelope como se fosse algo sagrado. Com as mãos trêmulas, pegou-o. Zequinha continuava chorando, mas agora o som parecia diferente. Ou talvez fosse só esperança. Aquela coisa frágil e teimosa nascendo de novo no peito dela. E isso aqui. O coronel abriu o embrulho de pano, revelando uma quantia considerável de dinheiro. É para viagem até São Paulo, para consulta, para remédio, para tudo que a senhora precisar. Eu vou mandar meu capataz acompanhar a senhora. Ninguém vai encostar um dedo em vocês. Maria não conseguia falar. As lágrimas caíam sem parar, molhando o envelope que segurava com tanta força que seus dedos ficaram brancos. Por quê? Por que o senhor está fazendo isso? O coronel baixou os olhos. Porque eu não salvei nenhum filho, mas eu posso salvar o seu. E porque ele olhou diretamente nos olhos dela, e havia uma vulnerabilidade ali que Maria jamais imaginou ver em um homem daquele calibre. Porque aquele choro me lembra todos os dias que eu falhei. E eu não vou falhar de novo. Ele virou-se para ir embora. Mas Maria chamou. Seu coronel, como era o nome da doença? Ele olhou por cima do ombro. Tá na carta. Leia. E vá até São Paulo o mais rápido possível. Cada dia conta. E com isso, o coronel Augusto Moreira montou em seu cavalo negro e desapareceu na escuridão da noite, deixando Maria das Dores sozinha com seu filho chorão, um envelope amarelado e uma esperança que ela pensou ter perdido para sempre. Ela entrou no casebre, acendeu a lamparina com mãos trêmulas e abriu o envelope com todo o cuidado do mundo. A carta estava escrita à mão, com letra caprichada. Maria lia devagar, soletrando as palavras mais difíceis, e a cada frase seu coração batia mais forte. Era real. Tinha um nome, tinha tratamento. Seu filho podia ser curado. Pela primeira vez em meses, Zequinha pareceu chorar um pouco mais baixo, como se também sentisse que algo havia mudado. Maria abraçou-o com força, beijando sua testa quente, e pela primeira vez em muito tempo permitiu-se sorrir. Mas ela não fazia ideia de que aquela carta guardava muito mais do que apenas informações médicas. Dentro daquele envelope amarelado, junto com a esperança de cura, estava escondido um segredo. Um segredo que conectava o passado do coronel, a morte de sua esposa e filho, e o próprio destino de Zequinha, de uma forma que Maria jamais poderia imaginar. E esse segredo estava prestes a mudar tudo. Maria não dormiu naquela noite. Sentada no chão de terra batida, à luz fraca da lamparina, ela leu e releu aquela carta tantas vezes que as palavras começaram a se gravar na sua memória. O diagnóstico estava ali, negro no branco. Cólica infantil severa com espasmos neurológicos secundários. Um nome comprido e assustador para algo que, segundo o médico de São Paulo, tinha tratamento. Gotas especiais, massagens específicas. Uma dieta controlada. Coisas simples que podiam devolver a paz ao seu Zequinha. Mas havia algo mais naquela carta. No final, escrito com letra diferente, mais apressada, quase desesperada, estava um bilhete. Anália, pelo amor de Deus, não desista.
Eu sei que é difícil. Sei que todos estão julgando você. Mas seu filho pode ser curado. Venha até São Paulo. Traga o menino. Ainda há tempo. Ainda há esperança. Doutor. Justino Tavares. Maria passou os dedos sobre aquelas palavras, sentindo o peso delas. Anália nunca recebera essa mensagem a tempo. E pagara o preço mais alto que uma mãe pode pagar. Zequinha finalmente adormecera, exausto de tanto chorar, aninhado numa trouxinha de panos no canto do casebre. Maria olhou para ele, tão pequeno, tão frágil, com aquele rostinho franzido mesmo dormindo, como se até nos sonhos a dor não o deixasse em paz. Ela apertou o envelope contra o peito. Eu vou te salvar, meu filho, sussurrou na escuridão. Eu prometo. Quando o sol nasceu, vermelho e quente sobre as montanhas, Maria já estava de pé. Tinha lavado o rosto na bacia de água fria, penteado os cabelos compridos e amarrado num coque simples, vestido seu único vestido limpo, ainda remendado, mas digno. Embrulhou Zequinha com cuidado, pegou o envelope e o dinheiro que o coronel deixara e caminhou pela estrada de terra em direção à Casa Grande. A fazenda Santa Rita era imensa. A Casa Grande, uma construção antiga de fazenda de café, erguia-se no topo de uma colina, cercada por jacarandás centenários. Tinha varandas amplas com colunas brancas, janelas altas com venezianas de madeira, um telhado de telhas coloniais que brilhava sob o sol da manhã. Ao redor, currais, estábulos, atulha de café, as senzalas antigas transformadas em casas de peões. Era outro mundo, um mundo onde Maria nunca ousara pisar. Mas hoje ela pisaria. Tinha que pisar. Subiu os degraus da varanda com o coração martelando no peito. Antes que pudesse bater na porta, ela se abriu. Era Sebastiana, a governanta da casa. Uma mulher gorda de uns 60 anos, com um lenço amarrado na cabeça e um avental branco impecável. Que cê quer aqui, moça? E tom era seco, desconfiado. Eu preciso falar com o coronel. É importante. O coronel não recebe qualquer um. Volta pro seu lugar. Por favor, dona Sebastiana. Ele veio me ver ontem à noite. Me deu uma carta. Disse que ia mandar alguém me levar até São Paulo. A governanta franziu a testa, surpresa. Olhou Maria de cima a baixo, depois o bebê nos seus braços. Seu rosto endurecido amoleceu um pouco. Espera aqui. Ela voltou alguns minutos depois e, sem dizer palavra, fez um gesto para que Maria entrasse. O interior da Casa Grande era algo que Maria nunca imaginara. Piso de tábuas largas enceradas, móveis de jacarandá entalhado, cortinas de veludo, um lustre de cristal pendurado no teto da sala. Cheirava a cera de abelha e a café fresco. Nas paredes, retratos antigos de pessoas sérias olhavam para o nada. O coronel Augusto Moreira estava sentado numa poltrona de couro perto da janela, fumando um charuto. À luz do dia, Maria pôde vê-lo melhor. Era um homem ainda forte, apesar da idade. Mas havia uma tristeza profunda naqueles olhos escuros. Uma tristeza antiga, do tipo que nunca vai embora completamente. Dona Maria. Ele se levantou, apagando o charuto no cinzeiro. A senhora leu a carta? Li, sim, senhor. E vim agradecer. O senhor não tinha obrigação nenhuma de... Eu tinha sim. Ele a interrompeu. Eu tinha a obrigação de ser humano, coisa que eu não fui há 20 anos. Houve um silêncio pesado. Zequinha começou a se mexer, prestes a começar seu choro eterno. O coronel olhou para o menino. E algo passou por seu rosto. Dor, memória, remorso. O doutor Justino Tavares ainda atende em São Paulo. Eu já mandei telegrama ontem mesmo avisando que a senhora vai. Meu capataz, o Lázaro, vai acompanhar vocês. Vão sair amanhã de manhã cedo.
A viagem de charrete até a estação é de 1 dia. De trem mais 2 dias até São Paulo. Eu não sei como agradecer, seu coronel. Então não agradeça. Só cure o menino. É só isso que eu peço. Maria hesitou, mordendo o lábio. Tinha uma pergunta queimando dentro dela, mas não sabia se devia fazer. O coronel percebeu. Fala, moça. Pode perguntar. O senhor disse que sua esposa, Dona Anália, que ela... Maria não conseguiu completar a frase. O coronel virou-se para a janela, olhando para as montanhas ao longe. Quando falou, sua voz estava rouca. Anália era a mulher mais doce que eu já conheci. Miudinha, delicada, cheia de sonhos. A gente se casou quando ela tinha 17 e eu 25. Foi um casamento arranjado, como era costume, mas a gente se apaixonou de verdade. Quando Augustinho nasceu, ela era a mãe mais feliz do mundo. Ele fez uma pausa longa. Maria não ousou interrompê-lo. Mas o menino começou a chorar. E não parava. Anália não dormia, não comia, não vivia. E o povo daqui começou a falar que ela era uma mãe ruim, que tinha feito algo errado na gravidez. Que era castigo de Deus. Eu não defendi ela como devia. Eu estava ocupado com a fazenda, com os negócios, e deixei que o peso caísse todo nas costas dela. Sua voz quebrou. Uma noite, Anália me disse que não aguentava mais, que ia fazer tudo parar. Eu pensei que ela estava falando de ir embora, de voltar para a casa dos pais. Mas não era isso. No dia seguinte, encontrei os dois no açude. Ela tinha entrado na água com o menino nos braços. Os dois se foram juntos. Maria sentiu lágrimas escorrendo pelo rosto. Segurou Zequinha com mais força. A carta do doutor chegou 2 dias depois. 2 dias. Se ela tivesse esperado só mais 2 dias... O coronel limpou os olhos com as costas da mão. Eu carreguei essa culpa durante 20 anos, Dona Maria. 20 anos me perguntando se eu poderia ter feito diferente. Se eu tivesse sido mais presente. Se eu tivesse protegido ela do julgamento dos outros. Se eu tivesse acreditado nela quando disse que não aguentava mais. Ele virou-se para Maria, e havia lágrimas escorrendo livremente pelo seu rosto envelhecido. Quando eu ouvi o choro do seu Zequinha pela primeira vez, foi como se o tempo voltasse, como se Deus estivesse me dando uma segunda chance. E eu não vou desperdiçar essa chance. Eu vou fazer por vocês o que eu não fiz pela minha família. Maria não conseguiu se conter, deu um passo à frente e, esquecendo todas as barreiras sociais, todas as diferenças entre um coronel fazendeiro e uma lavadeira pobre, tocou a mão dele. O senhor não teve culpa, seu coronel. O senhor não sabia. Ninguém sabia. Eu devia ter cuidado melhor dela. Devia ter sido mais forte por ela quando ela estava fraca. Eles ficaram assim por um momento, 2 estranhos, unidos pela mesma dor, pela mesma culpa, pela mesma esperança de redenção. Zequinha começou a chorar de novo, aquele choro agudo e interminável. O coronel estendeu os braços. Posso? Maria hesitou apenas 1 segundo antes de colocar o filho nos braços dele. O coronel segurou o menino com uma delicadeza surpreendente para mãos tão grandes e calejadas. Olhou para aquele rostinho franzido, aqueles olhinhos apertados de dor e começou a cantarolar baixinho. Uma cantiga antiga, triste e doce ao mesmo tempo. E o milagre aconteceu. Zequinha não parou de chorar completamente, mas o choro diminuiu. Ficou mais suave, como se reconhecesse algo naquele homem, naquela voz, naquele colo. É a mesma cantiga que eu cantava pro Augustinho, sussurrou o coronel, a voz embargada. A única coisa que acalmava ele, mesmo que fosse só por um instante. Maria viu então com clareza cristalina que aquele homem não estava apenas ajudando uma estranha. Ele estava tentando salvar a si mesmo. Tentando consertar o passado através do presente.
E de alguma forma, ela entendeu que eles precisavam um do outro. Ela precisava dele para salvar seu filho. E ele precisava dela para encontrar paz. Se você está emocionado com essa história, deixe seu like agora. Você conseguiria viver nessa época com tão poucos recursos e tanto julgamento? Conte pra gente nos comentários. A notícia de que o coronel estava ajudando Maria das Dores espalhou-se pela fazenda e pelo vilarejo como fogo em capim seco. E a reação não foi boa. Zé Bento foi o primeiro a aparecer na Casa Grande, 2 dias antes da viagem prevista. Tirou o chapéu ao entrar, mas sua postura era rígida, desafiadora. Coronel, com todo respeito, mas o senhor está cometendo um erro. Que erro, Zé Bento? O coronel estava de pé atrás da sua mesa de trabalho, cercado por papéis e livros de contabilidade. Ajudar aquela mulher, aquela desgraçada que trouxe maldição para as nossas terras. O gado tá inquieto, as colheitas estão ruins, tudo por causa dela e daquele choro maldito. O coronel bateu a mão na mesa com tanta força que Zé Bento deu um passo atrás. Cuidado com o que fala na minha casa, Zé Bento. Aquela mulher não trouxe maldição nenhuma. Ela é uma mãe desesperada com um filho doente. E se tem alguém trazendo desgraça para essas terras, são os homens cheios de preconceito e crueldade que se dizem cristãos, mas não têm um pingo de compaixão no coração. Mas, coronel, não tem mais. Maria das Dores vai viajar para São Paulo com meu dinheiro e minha proteção. E se alguém encostar um dedo nela ou no menino, vai ter que responder para mim. Entendeu bem? Zé Bento apertou o chapéu nas mãos, o rosto vermelho de raiva contida. Mas não era homem de enfrentar o coronel. Ninguém era. Tá bom, coronel. Como o senhor quiser. E saiu batendo a porta. Mas a resistência não parou aí. Dona Geralda, a parteira, recusou-se a vender remédios de ervas para Maria. O seu Antônio da venda cobrou o dobro do preço quando ela foi comprar mantimentos para a viagem. Na missa de domingo, o padre Anselmo fez um sermão sobre a importância de nos afastarmos das influências malignas e das pessoas que trazem desordem à ordem natural das coisas. Maria ouvia tudo em silêncio, de cabeça baixa, segurando Zequinha contra o peito. Mas por dentro, algo estava mudando. Ela não estava mais sozinha. Tinha um aliado, um homem poderoso que acreditava nela, que entendia sua dor. E isso fazia toda a diferença. Na noite anterior à viagem, o coronel foi novamente até o casebre. Dessa vez, trouxe consigo um baú pequeno de madeira. Dona Maria, eu trouxe algumas coisas que podem ser úteis na viagem. Ele abriu o baú. Dentro havia roupas limpas, cobertores, um terço de contas brancas e uma pequena foto emoldurada. Maria pegou a foto com cuidado. Era de uma mulher jovem e bonita, de cabelos escuros presos num coque, sorriso tímido, segurando um bebê nos braços. Anália e Augustinho, disse o coronel baixinho. Eu quero que a senhora leve isso, para lembrar que a senhora não tá sozinha, que tem alguém torcendo por vocês. E que, ele engoliu em seco, que minha Anália teria gostado de conhecer a senhora. Ela entenderia. Maria olhou para aquela foto, para aquela mãe que não aguentou, que desistiu quando a dor ficou grande demais. Sentiu uma conexão profunda com aquela mulher que nunca conheceu. 2 mães, 2 filhos chorando, 2 caminhos diferentes. Um que terminou em tragédia, outro que ainda podia ter o final feliz. Eu vou curar meu filho, seu coronel. E quando eu curar, vai ser também por ela, por Dona Anália, porque ela merecia ter tido essa chance. O coronel assentiu, incapaz de falar. Ficaram ali, na porta do casebre, sob o céu estrelado de junho. 2 desconhecidos que agora estavam ligados por uma dor compartilhada e uma esperança comum. Zequinha chorava baixinho, como sempre, mas de alguma forma, aquele choro não parecia mais tão desesperador.
Parecia o choro de quem está pedindo ajuda. E a ajuda estava vindo. Lázaro vai buscar a senhora antes do sol nascer. A viagem é longa, mas ele é homem de confiança. Vai proteger vocês com a própria vida se for preciso. Eu sei, seu coronel. E eu nunca vou esquecer o que o senhor está fazendo. Não me agradeça ainda, Dona Maria. Me agradeça quando voltarem com o menino curado e sorrindo. Ele olhou para o céu. Minha Nália tá lá em cima olhando. Tenho certeza. E ela tá feliz que eu finalmente tô fazendo a coisa certa. Ele virou-se para ir embora, mas Maria o chamou. Seu coronel, quando eu voltar, o senhor gostaria de ver Zequinha? Ver ele saudável? O coronel parou, de costas, e Maria viu seus ombros tremerem. Quando ele respondeu, sua voz estava embargada de emoção. Seria a maior honra da minha vida, Dona Maria. E então ele foi embora, engolido pela escuridão da noite, deixando Maria com um baú de esperança e uma foto de uma mulher morta que, de alguma forma estranha e bonita, estava ajudando a salvar uma vida 20 anos depois. Maria passou a noite embalando Zequinha e olhando para aquela foto. Olhava para a Nália e sussurrava: eu vou conseguir, pela senhora, por mim, pelo meu filho, eu vou conseguir. Quando a primeira luz do amanhecer riscou o céu, Maria ouviu o som de rodas e cascos de cavalo. Lázaro, o capataz, tinha chegado. Era um homem de uns 40 anos, pele queimada pelo sol, olhos bondosos apesar da aparência rude. Ele desmontou da charrete, tirou o chapéu. Dona Maria? Tô aqui para levá-la até São Paulo. Obrigada, seu Lázaro. Pode me chamar só de Lázaro, moça. E não precisa agradecer. Tô fazendo isso pelo coronel. Ele é um bom homem. Sofreu muito. Merece essa paz. Maria subiu na charrete com Zequinha nos braços e suas poucas tralhas no baú que o coronel dera. Lázaro chicoteou os cavalos e a charrete começou a se mover pela estrada de terra, afastando-se do casebre, da fazenda Santa Rita, de Pouso Alegre. Maria olhou para trás uma última vez e viu uma figura solitária de pé na varanda da Casa Grande. O coronel Augusto Moreira, observando-os partir. Ele ergueu a mão num gesto de despedida, de esperança, de redenção. Maria ergueu a mão de volta, e então a charrete dobrou a curva e ele desapareceu de vista. A viagem até a estação ferroviária foi longa e cansativa. Zequinha chorou quase o tempo todo, mas Lázaro foi paciente. Parava de hora em hora para que Maria pudesse amamentar o menino, trocar suas fraldas de pano, tentar acalmá-lo. Falava pouco, mas quando falava, era com gentileza. O coronel me contou sobre seu caso, Dona Maria, e sobre o que aconteceu com Dona Nália. Foi uma tristeza danada. Ela era uma mulher muito boa. Não merecia aquele fim. O senhor conheceu ela? Conheci sim. Eu era novo. Tinha uns 20 anos, acabado de chegar para trabalhar na fazenda. Ela sempre foi muito gentil com todo mundo. Mas depois que o menino nasceu e começou aquele choro, foi ficando cada vez mais magra, mais triste. A gente via que ela estava se acabando por dentro. O coronel também via, mas não sabia o que fazer. Naquela época, homem não entendia muito dessas coisas de sentimento. E depois que aconteceu, o coronel mudou. Ficou mais fechado, mais duro. Nunca mais se casou. Nunca mais olhou para outra mulher. Passou 20 anos vivendo só com a culpa e a lembrança. Até que a senhora apareceu. Maria olhou para Zequinha, que finalmente adormecera de exaustão. Eu não sei se vou conseguir salvar ele, seu Lázaro. E se o tratamento não funcionar? Vai funcionar. Tem que funcionar. Se não... Ele não completou a frase, mas Maria entendeu. Senão o coronel nunca se perdoaria. E ela também não. Chegaram à estação quando o sol já estava alto. O trem bufava no trilho.
soltando nuvens de vapor e fumaça. Maria nunca tinha visto um trem de perto. Era enorme, barulhento, assustador e fascinante ao mesmo tempo. Lázaro comprou as passagens. Ajudou Maria a subir no vagão de terceira classe. Guardou o baú dela. Entregou-lhe um envelope. O coronel mandou dinheiro extra, para caso precisem de qualquer coisa em São Paulo. Hotel, comida, remédio. E aqui ele entregou um papel dobrado. O endereço do consultório do Dr. Justino. Fica no centro da cidade. Qualquer pessoa pode dar informação. Muito obrigada por tudo. Lázaro deu um sorriso cansado. Cuida bem desse menino, Dona Maria. E volta logo. O coronel vai ficar contando os dias. O trem apitou. Maria sentou-se num banco de madeira dura, Zequinha nos braços, cercada de outras pessoas humildes que também viajavam. Trabalhadores, vendedores, famílias inteiras. O trem começou a se mover, devagar no começo, depois cada vez mais rápido. Maria olhou pela janela, vendo a paisagem mudar. As montanhas de Minas ficando para trás. Cafezais, pastos, vilas pequenas, tudo passando num borrão verde-marrom. E pela primeira vez, em muito tempo, Maria sentiu algo que já tinha esquecido como era. Esperança. Esperança real, palpável, que aquecia o peito como um sol de verão. Zequinha chorava baixinho nos seus braços. Ela beijou sua testa quente e sussurrou: "Aguenta só mais um pouquinho, meu filho. A gente vai chegar em São Paulo. O doutor vai saber o que fazer. E a gente vai voltar para casa com você curado. Eu prometo, eu prometo." Mas Maria não sabia que enquanto ela viajava rumo à cura do filho, algo terrível estava acontecendo de volta em Pouso Alegre. Uma ameaça que colocaria tudo em risco. Uma ameaça que testaria não apenas a fé dela, mas também a determinação do coronel em protegê-las, porque Zé Bento e seus comparsas não tinham desistido. Pelo contrário. E na ausência de Maria, eles começaram a planejar algo que mudaria tudo. Algo que faria o coronel ter que escolher: proteger sua reputação na comunidade ou proteger a mulher e a criança que se tornaram sua última chance de redenção. E essa escolha estava chegando mais rápido do que qualquer um imaginava. São Paulo era um mundo que Maria das Dores nunca imaginara existir. Quando desceu do trem na Estação da Luz, ficou parada no meio da multidão, completamente perdida. Pessoas correndo para todo lado, vendedores gritando, carroças e até alguns automóveis buzinando nas ruas. Prédios altíssimos de 3, 4 andares, luzes elétricas, barulho ensurdecedor. Zequinha chorava ainda mais alto, assustado com toda aquela agitação. Maria apertou o papel com o endereço do Dr. Justino contra o peito e parou um senhor de terno que passava apressado. "Por favor, seu moço, o senhor sabe onde fica a rua direita?" O homem mal olhou para ela. "Segue reto, vira à esquerda na segunda rua. É perto do centro." E continuou andando. Maria seguiu as instruções, carregando Zequinha num braço e o baú pequeno no outro. Seus pés descalços doíam nas pedras irregulares da calçada. As pessoas olhavam para ela com desdém. Uma caipira suja, com um bebê chorão, claramente fora do seu lugar. Mas Maria manteve a cabeça erguida. Tinha vindo até ali por uma razão, e não ia desistir agora. O consultório do Dr. Justino Tavares ficava no segundo andar de um prédio comercial. A placa na porta dizia: Dr. Justino Tavares, clínica médica, especialidade em doenças infantis. Maria subiu as escadas de madeira rangente, o coração batendo forte. Bateu na porta. Uma enfermeira jovem, de uniforme branco impecável, abriu. Olhou Maria de cima a baixo com desaprovação. "O que deseja?" Eu vim ver o Dr. Justino." O coronel Augusto Moreira mandou o telegrama avisando: "Meu filho tá doente, ele." Assim, a paciente de Pouso Alegre. O tom da enfermeira amoleceu um pouco. "Entre, o doutor está esperando." O consultório era pequeno, mas limpo.
Cheirava a álcool e a remédio. Havia uma mesa, estantes com livros grossos e uma maca coberta com lençol branco. Sentado atrás da mesa estava um homem de uns 60 anos, cabelos brancos, óculos redondos, rosto bondoso. Dona Maria? Ele se levantou, estendendo a mão. Sou o Dr. Justino. Recebi o telegrama do Coronel Augusto. Por favor, sente-se. Maria sentou-se na cadeira dura, segurando Zequinha que chorava sem parar. O doutor aproximou-se, olhando para o menino com atenção profissional. Há quanto tempo ele chora assim? Desde que nasceu, doutor. Já faz 2 anos. Não para, dia e noite. Já levei em benzedeira. Já dei chá, remédio, nada adianta. Posso examiná-lo? Maria colocou Zequinha na maca. O doutor começou a examinar o menino com cuidado. Apalpou sua barriga, ouviu seu coração com um estetoscópio, olhou seus olhos, sua boca, suas orelhas. Zequinha berrava, se debatia, mas o doutor era paciente. Depois de alguns minutos, ele se afastou, limpando os óculos lentamente. Seu rosto estava sério. Dona Maria, eu preciso lhe contar uma coisa. O coração de Maria gelou. O que foi, doutor? É grave? Meu filho vai. Seu filho não tem a mesma doença que o filho do Coronel Augusto tinha. O mundo pareceu parar. Maria olhou para o doutor sem entender. Como assim? Mas o coronel disse, a carta dizia, a carta que o coronel guardou durante 20 anos tratava de cólica infantil severa. O que seu filho tem é diferente, mais complexo. O doutor sentou-se na cadeira ao lado de Maria. Seu filho tem o que chamamos de espasmos de torção idiopática infantil. É uma condição neurológica rara. Os músculos dele se contraem involuntariamente, causando dor constante. Por isso, o choro incessante. Maria começou a tremer. Mas tem cura? O senhor pode ajudar? Posso sim. O tratamento é diferente, mais longo, mas existe. Vou precisar fazer algumas aplicações de medicamentos especiais e ensinar a senhora massagens terapêuticas específicas. Com tratamento adequado e constante, em alguns meses seu filho pode estar completamente curado. As lágrimas começaram a cair dos olhos de Maria. Não eram lágrimas de desespero, eram de alívio, de esperança finalmente confirmada. Quanto tempo eu preciso ficar em São Paulo? Pelo menos 2 semanas. Preciso acompanhar a resposta dele aos medicamentos, fazer ajustes e treinar a senhora nas técnicas corretas. 2 semanas. Maria pensou no dinheiro que o coronel dera. Seria suficiente? Teria que ser. Então vamos começar, doutor. Quanto antes, melhor. O doutor Justino sorriu. A senhora é uma mãe guerreira, Dona Maria. Seu filho tem sorte. Durante os dias seguintes, Maria viveu entre o pequeno quarto que alugou numa pensão modesta e o consultório do doutor Justino. A primeira aplicação do medicamento foi difícil. Zequinha gritou, se debateu, ficou com febre. Mas no segundo dia, algo miraculoso aconteceu. O choro diminuiu. Não parou completamente, mas pela primeira vez em 2 anos, houve momentos de silêncio. Momentos em que Zequinha abria os olhinhos e olhava para a mãe sem aquela expressão de dor constante. Momentos em que quase sorria. Maria chorou de alegria. Escreveu uma carta para o coronel, ditando as palavras para um escrivão público, contando sobre o tratamento, sobre a melhora do menino. Mandou a carta pelo correio, rezando para que chegasse rápido. Mas o que Maria não sabia é que, enquanto ela estava em São Paulo, lutando pela cura do filho, uma tempestade se formava de volta em Pouso Alegre. Uma tempestade que ameaçava destruir tudo. Zé Bento não era homem de aceitar desaforo. E para ele, o coronel ter protegido Maria foi um desaforo. Na noite em que Maria partiu para São Paulo, ele reuniu seus comparsas na venda do seu Antônio. Aquele velho tá ficando senil, rosnou Zé Bento, batendo o copo de cachaça na mesa. Protegendo bruxa, gastando dinheiro com gente amaldiçoada.
Alguém precisa fazer alguma coisa. Mas é o coronel Zé, disse o Tonho, hesitante. Ninguém vai contra ele. Eu vou. Zé Bento se levantou. E sei exatamente como. Vamos queimar aquele casebre maldito. Quando a bruxa voltar, não vai ter mais onde morar. Vai ter que sumir daqui de vez. E se o coronel descobrir que foi a gente? Perguntou o João Carpinteiro. Como ele vai descobrir? A gente faz de noite. Rápido. Parece acidente. Lamparina virada. Essas coisas. Ninguém vai provar nada. E assim, na 10ª noite depois que Maria partiu, um grupo de 5 homens cavalgou até o casebre abandonado. Levavam tochas, querosene, raiva no coração. Zé Bento desmontou, olhou para aquela casinha humilde de taipa e sapê e cuspiu no chão. Vamos acabar com isso. Eles jogaram querosene nas paredes, no teto. Zé Bento riscou um fósforo. A chama dançou na ponta dos seus dedos. Ele ia jogar a chama quando uma voz trovejou na escuridão. Dá um passo a mais e eu atiro. Todos viraram-se assustados. Emergindo da noite, montado no seu cavalo negro, com uma espingarda apontada diretamente para Zé Bento, estava o coronel Augusto Moreira. E ao lado dele, mais 3 peões armados. Coronel! Zé Bento tentou sorrir, mas estava visivelmente nervoso. A gente estava só. A gente pensou que ia queimar a casa dela enquanto ela não estava aqui para se defender? A voz do coronel era gelo puro. Pensou que eu não ia descobrir? Eu tenho olhos em todo o canto dessa fazenda, Zé Bento. Eu sabia que vocês iam tentar algo. Mas, coronel, aquela mulher é uma desgraça. Trouxe maldição para nossas terras. O coronel desmontou lentamente, ainda apontando a espingarda. Caminhou até ficar cara a cara com Zé Bento. A única maldição dessas terras são homens como você. Cheios de ignorância, de crueldade, de preconceito. Maria das Dores não fez nada além de ter um filho doente e tentar sobreviver. E vocês queriam destruir o pouco que ela tem. A gente só queria proteger o vilarejo. Proteger? O coronel deu uma risada amarga. Vocês queriam se sentir poderosos atacando uma mulher indefesa. Queriam julgar alguém para não ter que olhar para os próprios pecados. Ele abaixou a espingarda, mas seu olhar continuava duro como pedra. Vou dar uma chance para vocês. Uma única chance. Saiam daqui agora. E quando Maria das Dores voltar com o filho dela, vocês vão tratá-la com respeito. Vão pedir desculpas pelo que fizeram. Vão ajudar ela no que precisar. Entenderam? Mas, coronel, eu perguntei se vocês entenderam. A voz do coronel ecoou pela noite. Todos balançaram a cabeça, intimidados. E se eu descobrir que vocês tentaram qualquer coisa contra ela de novo, vou expulsar cada um de vocês das minhas terras. Vão ter que achar trabalho em outro lugar. E eu vou garantir que nenhum fazendeiro da região contrate vocês. Vão morrer de fome antes que eu deixe vocês machucarem ela. Escreva Justiça por Maria nos comentários se você acredita que o coronel fez certo em protegê-la. Qual parte dessa história mais tocou seu coração até agora? Zé Bento e seus comparsas montaram nos cavalos e fugiram na escuridão, deixando as tochas e o querosene para trás. O coronel ficou ali, sozinho, olhando para o casebre que quase fora destruído. Entrou na casinha vazia, acendeu a lamparina que Maria deixara. O lugar cheirava a ela, a leite azedo, a sabão de cinza, a esperança frágil. Na parede de barro, ainda pendurada num prego enferrujado, estava a foto de Anália e Augustinho que ele dera para Maria. Ela não levara. Deixara ali como uma proteção, como uma promessa de que voltaria. O coronel pegou a foto com cuidado. Passou os dedos sobre o rosto da esposa morta há tanto tempo. Anália, sussurrou na penumbra. Eu tô fazendo a coisa certa? Tô protegendo ela como devia ter protegido você? Não houve resposta, claro. Só o silêncio da noite e o vento frio soprando pelas frestas das paredes de taipa. Mas de alguma forma, o coronel sentiu uma paz, uma certeza de que sim, estava no caminho certo.
que finalmente, depois de 20 anos carregando o peso da culpa, estava fazendo algo que importava. Ele saiu do casebre, montou no cavalo e voltou para a casa grande. Mas antes, olhou uma última vez para aquele lugar humilde. "Volta logo, Maria", murmurou. "Volta com seu menino curado, e eu prometo que vocês nunca mais vão ter que passar por nada disso." Em São Paulo, Maria não sabia de nada do que havia acontecido. Estava focada apenas no tratamento de Zequinha, e os resultados eram cada vez mais milagrosos. No 10º dia de tratamento, Zequinha passou uma hora inteira sem chorar. Uma hora de paz. Maria segurou o filho nos braços, olhando para aquele rostinho finalmente relaxado, e chorou lágrimas de gratidão. O doutor Juscinão sorriu. "O tratamento está funcionando perfeitamente, Dona Maria. Em mais alguns dias ele estará bem o suficiente para fazer a viagem de volta. E eu vou dar medicamentos para a senhora continuar o tratamento em casa." "Doutor Juscinão", Maria hesitou. "Posso fazer uma pergunta?" "Claro. O senhor conheceu Dona Anália, a esposa do coronel?" O doutor tirou os óculos, limpou-os lentamente. Seu rosto ficou sério, triste. "Conheci sim. Ela me escreveu várias cartas, desesperada, pedindo ajuda para o filho. Eu respondi todas. Disse para ela vir até São Paulo, que eu podia ajudar. Mas minha última carta chegou tarde demais." "O senhor se culpa por isso?" "Culpo. Durante anos, me culpei. Pensei que se eu tivesse respondido mais rápido, se tivesse insistido mais, para que ela viesse, talvez ela estivesse viva hoje." Maria balançou a cabeça. "O senhor não teve culpa, assim como o coronel não teve culpa. Às vezes as coisas simplesmente acontecem, e a gente só pode tentar fazer melhor na próxima vez." O doutor olhou para ela com respeito. "A senhora é muito sábia para alguém tão jovem, Dona Maria." "Não sou sábia, só sou uma mãe que entende o desespero de outra mãe, mesmo que ela tenha vivido 20 anos antes de mim." No 14º dia, o doutor Justino deu alta para Zequinha. O menino ainda chorava de vez em quando, mas eram choros normais de criança. Choros de fome, de sono, de birra. Não mais aquele choro agonizante e interminável. Sua barriguinha não doía mais. Seus músculos não se contraíam mais em espasmos dolorosos. Maria olhou para o filho e viu, pela primeira vez, um sorriso. Um sorriso de verdade. Banguela, babado, lindo, o sorriso mais bonito que ela já vira na vida. "A gente vai para casa, meu filho", ela sussurrou, beijando a testa dele. "A gente vai para casa e vai mostrar pro coronel que a gente conseguiu, que valeu a pena, que a história dele e da Dona Anália não foi em vão." Mas enquanto Maria preparava sua viagem de volta, comprando passagens no trem, guardando os medicamentos que o doutor dera, algo mais estava acontecendo. O doutor Justino tinha um segredo que ele guardava há 20 anos. Um segredo que estava dentro de um envelope lacrado na gaveta trancada da sua mesa. Um envelope que tinha escrito na frente, para ser entregue apenas quando houver justiça. E agora, vendo Maria partir com o filho curado, vendo a redenção finalmente acontecer, o doutor Justino pegou aquele envelope, olhou para ele por um longo momento e tomou uma decisão. "Dona Maria, espere um momento." Maria virou-se na porta do consultório, Zequinha nos braços. "Eu preciso que a senhora entregue isso para o coronel Augusto." Ele estendeu o envelope amarelado, antigo, pesado com o peso de segredos. "Não abra, é só para ele. Mas diga que é hora dele saber a verdade sobre o que realmente aconteceu naquela noite no açude." Maria pegou o envelope com mãos trêmulas. "O que tem aqui dentro, doutor?" "Justiça, Dona Maria. Justiça atrasada. Justiça que o coronel merece saber. Mas só ele pode ler. Prometa." "Eu prometo." Com o filho curado nos braços e um envelope de segredos na bolsa, Maria das Dores embarcou no trem de volta para Pouso Alegre. A viagem pareceu mais rápida dessa vez. Talvez porque o coração dela estava leve. Ou talvez porque Zequinha, pela primeira vez na vida, dormiu tranquilo nos seus braços, quase a viagem inteira. Quando o trem parou na pequena estação de Pouso Alegre,
Maria desceu e viu Lázaro esperando com a charrete, mas o rosto dele estava diferente. Preocupado, tenso. Dona Maria, que bom que voltou. O coronel, ele... O que foi? Aconteceu alguma coisa? Ele tá bem, mas teve uns problemas aqui enquanto a senhora estava fora. Zé Bento e o bando dele tentaram queimar seu casebre. O coronel impediu, mas situação ficou feia. Tem muita gente contra a senhora aqui. Maria sentiu o medo apertar o peito, mas olhou para o filho saudável nos braços, para o envelope na bolsa e sentiu também coragem. Não importa. A gente enfrentou coisa pior. A gente vai enfrentar isso também. A charrete seguiu pela estrada conhecida. E quando chegaram à fazenda Santa Rita, o sol estava se pondo, pintando o céu de laranja e roxo. A casa grande estava iluminada. E na varanda, como uma estátua, estava o coronel Augusto Moreira. Quando ele viu Maria descendo da charrete com Zequinha nos braços, seu rosto inteiro se transformou. A dureza desapareceu. Os olhos se encheram de lágrimas. Ele desceu os degraus correndo. Algo que Maria nunca imaginou ver um homem daquela idade e posição fazer. Ele tá... Maria sorriu, com lágrimas escorrendo pelo rosto. Tá curado, seu coronel. Tá curado. E como se quisesse provar, Zequinha olhou pro coronel e deu aquele sorriso banguela e babado. Um sorriso de criança saudável. Um sorriso de vitória. O coronel levou as mãos ao rosto e chorou. Chorou como não chorava há 20 anos. Chorou por Anália, por Augustinho, por todos os anos de culpa e dor. Mas chorou também de alegria. Porque finalmente, tinha conseguido salvar alguém. Posso segurar ele? Maria colocou Zequinha nos braços do coronel. O menino não chorou, não se assustou. Pelo contrário, riu. Aquela risada gostosa de criança que enche o coração de luz. Obrigado, o coronel sussurrou. Não se sabe se para Maria, para Deus ou para Anália lá no céu. Obrigado. Maria lembrou-se então do envelope. Tirou-o da bolsa com cuidado. Seu coronel, o doutor Justino mandou isso pro senhor. Disse que é hora do senhor saber a verdade. O coronel olhou pro envelope e algo passou pelo seu rosto. Medo? Esperança? Não se sabia. Com mãos trêmulas, ele devolveu Zequinha para Maria e abriu o envelope. Dentro havia uma carta. Uma carta escrita com letra apressada, manchada de lágrimas antigas. Uma carta que começava assim: Augusto, meu amor, se você está lendo isto, significa que eu não tive coragem de continuar. Mas antes de partir, preciso que você saiba a verdade. O coronel leu em silêncio, e a cada linha, seu rosto ficava mais pálido, mais abalado. As mãos tremiam tanto que o papel balançava. Quando terminou, ele cambaleou, e Maria teve que segurá-lo pelo braço. Seu coronel, o que foi? O que diz a carta? Ele olhou para ela com olhos vidrados, cheios de uma dor renovada, mas também de algo mais. Compreensão. Libertação. Anália. Ela não se matou por desespero. Ela se matou porque... Por quê? E então ele contou. Contou o segredo que a carta revelava. Um segredo que mudava tudo. Um segredo que explicava por que Augustinho chorava. Por que Anália não aguentou. Por que tudo aconteceu como aconteceu. E esse segredo, finalmente revelado depois de 20 anos, seria a chave para a verdadeira cura. Não só do corpo, mas da alma. O coronel segurou a carta com tanta força que seus dedos ficaram brancos. A voz dele saiu rouca, quebrada. Cada palavra carregando o peso de 20 anos de culpa mal direcionada. Anália descobriu a verdade 2 dias antes de morrer. Descobriu que Augustinho não tinha uma doença comum. Ele tinha sido envenenado. Maria levou a mão à boca, abafando um grito. Envenenado? Mas como? Quem faria uma coisa dessas?
O coronel fechou os olhos, as lágrimas escorrendo livremente. A irmã dela, minha cunhada, Dona Matilde. Ela sempre teve ciúmes de Anália. Ciúmes de que ela se casou comigo, de que ela tinha uma vida boa, de que ela tinha um filho. Matilde nunca conseguiu se casar, nunca conseguiu ter filhos. E esse veneno, esse ódio, foi crescendo dentro dela. Ele abriu a carta novamente, lendo em voz alta, tremendo. Augusto, encontrei o vidro. Estava escondido no quarto de Matilde. Um vidro de tintura de beladona. Ela estava colocando no leite do Augustinho gotas pequenas que não matavam, mas causavam espasmos, dor constante, choro incessante. Quando confrontei ela, Matilde riu. Riu e disse que eu merecia sofrer, que eu roubei a vida que deveria ser dela, que queria me ver destruída. A voz do coronel quebrou completamente. Maria segurava Zequinha contra o peito, as lágrimas caindo sobre a cabeça do menino. Anália continuou na carta. O coronel respirou fundo, tentando se controlar. Eu contei para o padre Anselmo, implorei para ele me ajudar, para chamar as autoridades. Mas ele disse que não podiam acusar uma mulher de família respeitável sem provas concretas. Disse que seria escândalo demais. Disse para eu perdoar minha irmã, para ter compaixão. E eu percebi que ninguém ia acreditar em mim. Que todo mundo já me julgava como mãe ruim. Que se eu acusasse Matilde, iam dizer que eu estava louca, desesperada, procurando alguém para culpar. O coronel teve que parar, soluçando. Maria esperou em silêncio, segurando firme em Zequinha, que estava quieto e tranquilo, como se entendesse a gravidade daquele momento. E então, o coronel continuou, a voz apenas um sussurro agora. Eu pensei no meu filho. Pensei que mesmo se eu provasse que Matilde estava envenenando ele, o dano já estava feito. O doutor de São Paulo disse que podia tratar, mas Matilde continuaria aqui, na nossa família, livre. E quem garante que ela não tentaria de novo? Que não faria algo pior? E eu não aguentava mais ver meu filho sofrer. Não aguentava mais o julgamento. Não aguentava mais viver nesse mundo cruel, onde pessoas fazem maldades e ficam impunes. Maria fechou os olhos, compreendendo agora a profundidade do desespero de Anália. Não era só o choro do filho, era a injustiça, era saber quem causava aquela dor e não poder fazer nada. Augusto, o coronel leu as últimas linhas, sua voz quebrando em cada palavra. Quando você ler isto, eu e Augustinho já estaremos em paz, longe da dor, longe da maldade. Eu escolhi nos libertar da única forma que eu sabia. Perdoe-me e, por favor, não carregue culpa. A culpa é de Matilde. Sempre foi. Eu te amo. Sempre amei. Sua Anália. O silêncio que se seguiu foi pesado como chumbo. O vento soprou frio pela varanda, balançando as folhas do jacarandás. Zequinha fez um barulhinho suave e Maria automaticamente o embalou, ainda processando tudo que acabara de ouvir. Dona Matilde, Maria finalmente falou. O que aconteceu com ela? O coronel limpou os olhos com as costas da mão. Ela morreu 3 anos depois, de uma febre. Nunca soube que eu tinha essa carta. Nunca pagou pelo que fez. E eu passei 20 anos me culpando, pensando que se eu tivesse sido um marido melhor, mais presente, mais atento, Anália teria aguentado. Mas não era isso. Ela estava presa numa situação impossível, onde fazer a coisa certa era impossível, onde a justiça não existia para ela. Ele olhou para Maria com uma intensidade que ela nunca vira. E quando eu vi você, Dona Maria, sendo julgada, sendo condenada, sendo ameaçada por causa do choro do seu filho, eu vi Anália. Vi ela sozinha, desesperada, sem ninguém para proteger ela. E eu jurei que dessa vez seria diferente, que dessa vez eu ia lutar. Ia proteger. Ia fazer justiça. Maria deu um passo à frente e, esquecendo todas as diferenças sociais, tocou o rosto do coronel com suavidade.
O senhor fez justiça, seu coronel. O senhor salvou meu filho. E fazendo isso, o senhor também salvou Dona Anália, porque agora a história dela tem um final diferente. Agora, 20 anos depois, uma mãe e um filho foram salvos. A vida venceu a morte. A esperança venceu o desespero. O coronel segurou a mão dela e chorou. Chorou tudo o que tinha guardado por 2 décadas. Chorou pelo filho que perdeu, pela esposa que não conseguiu salvar, pela cunhada que envenenou uma criança inocente e nunca pagou por isso. Mas chorou também de alívio, porque finalmente, a culpa que carregava fazia sentido. Não era culpa de ter falhado como marido. Era culpa de ter vivido num mundo onde a justiça não alcançava os poderosos, onde o mal podia se esconder atrás de sobrenomes respeitáveis. E agora, salvando Maria e Zequinha, ele tinha feito a justiça que Anália nunca teve. Os dias seguintes foram de transformação. A notícia de que Zequinha estava curado espalhou-se pela fazenda e pelo vilarejo, e com ela espalhou-se também outra notícia. O coronel tinha expulsado quem tentou fazer mal a Maria. Tinha deixado claro que ela estava sob sua proteção. No começo, a resistência continuou, mas aos poucos, quando as pessoas viram Zequinha sorrindo, brincando, sendo uma criança normal, o julgamento começou a diminuir. Como julgar uma mãe cujo filho agora estava saudável? Como chamar de bruxa uma mulher que simplesmente precisava de ajuda médica? Dona Geralda foi a primeira a se desculpar. Apareceu no casebre uma tarde, segurando um pote de doce de leite. Maria, eu fui muito injusta com você. Disse coisas horríveis. E eu tô pedindo perdão. Maria olhou para a mulher que a ajudara no parto, que depois a condenara, e sentiu algo que não esperava sentir: compaixão. Eu perdoo, Dona Geralda. A gente às vezes tem medo do que não entende, e o medo faz a gente fazer coisas ruins. Uma a uma, as pessoas do vilarejo foram fazendo as pazes. Seu Antônio da Venda devolveu o dinheiro extra que cobrara. O padre Anselmo fez uma missa especial agradecendo pela cura do menino. Até Zé Bento, derrotado e envergonhado, apareceu de chapéu na mão. Eu estava errado, Dona Maria. Errado e cruel. E eu peço perdão. Maria olhou para aquele homem que tinha ameaçado ela, que tinha tentado queimar sua casa, que tinha a transformado num monstro aos olhos de todos, e lembrou-se do que o coronel dissera: o ódio só alimenta mais ódio, mas o perdão pode quebrar correntes. Eu perdoo, seu Zé Bento, mas não esqueço. E espero que o senhor aprenda que julgar os outros sem conhecer a história deles é uma das piores coisas que a gente pode fazer. Zé Bento assentiu, os olhos baixos, e foi embora um homem menor, mas talvez um homem melhor. Os meses passaram. O inverno deu lugar à primavera, e a primavera ao verão. Zequinha crescia forte e saudável. Aprendeu a andar, a falar as primeiras palavras. Mamãe foi a primeira, e Onel, sua versão de coronel, foi a segunda. Maria continuou morando no casebre, mas agora ele era diferente. O coronel mandara reformar. Telhado novo, piso de tábua, janelas de verdade. Mandara móveis simples mais dignos. E toda semana, Sebastiana levava comida da casa grande. Mas o mais importante era a amizade que nascera entre Maria e o coronel. Ele ia visitá-la quase toda tarde, levando presentes para Zequinha: um cavalinho de pau, uma bola de couro, um ursinho de pano. Sentava-se na varanda pequena do casebre e conversavam. Sobre a vida, sobre o passado, sobre as feridas que o tempo cura e as que permanecem como cicatrizes. Sabe, Dona Maria, o coronel disse numa tarde quente de janeiro: eu passei 20 anos morto por dentro. Trabalhava, administrava a fazenda, cumpria minhas obrigações. Mas era como se uma parte de mim
tivesse morrido naquele açude junto com Anália e Augustinho. E agora? Maria perguntou, embalando Zequinha, que cochilava no colo dela. Agora eu sinto que voltei a viver, que tem propósito, que tem alegria. Ele olhou para o menino dormindo. E é graças a vocês dois. Não, seu coronel, é graças ao Senhor. O Senhor que teve coragem de fazer diferente, de não deixar a história se repetir. O coronel sorriu, um sorriso triste, mas verdadeiro. A gente não pode mudar o passado, né? Mas a gente pode tentar consertar o futuro. Foi numa manhã de março, exatamente um ano depois que tudo começara, que algo inesperado aconteceu. Maria estava lavando roupa no riacho quando ouviu passos atrás de si. Virou-se e viu uma mulher que não reconhecia. Era jovem, talvez uns 25 anos, vestida com roupas de viagem, segurando uma mala pequena. Dona Maria das Dores? Sim, sou eu. Quem é a senhora? Meu nome é Helena, Helena Tavares, sou filha do doutor Justino. Maria levantou-se, surpresa. Filha do doutor? O que a senhora está fazendo aqui? Helena sorriu, mas era um sorriso triste. Meu pai morreu há 2 meses. Um problema no coração. Mas antes de morrer, ele me fez prometer que eu viria até aqui. Que eu traria isto para a senhora e para o coronel Augusto. Ela abriu a mala e tirou de dentro um envelope grande e um livro encadernado em couro. Meu pai guardou durante 20 anos todas as cartas que Dona Anália mandou para ele. Todas as súplicas de ajuda. Todas as descrições do sofrimento do filho dela. E ele guardou também suas próprias respostas. Suas tentativas de ajudar. Suas frustrações quando a ajuda não chegou a tempo. Maria pegou o livro com cuidado. Dentro estavam dezenas de cartas, cuidadosamente preservadas, organizadas por data. Era a documentação completa de uma tragédia, de uma mulher desesperada e de um médico que tentou, mas não conseguiu salvar ela. Por que ele guardou tudo isso? Maria perguntou. Porque ele acreditava que algum dia, de alguma forma, essa história precisaria ser contada. Que a verdade sobre o que aconteceu com Dona Anália precisaria vir à tona. Não para causar mais dor, mas para que outras mulheres, outras mães, não passassem pelo mesmo. Helena olhou para Maria com intensidade. Meu pai me contou sobre a senhora, sobre como salvou seu filho, sobre como o coronel finalmente conseguiu fazer o que não pôde fazer por sua própria família. E ele disse que a senhora é a prova de que às vezes, mesmo que demore 20 anos, a justiça pode acontecer. A redenção pode acontecer. Maria sentiu as lágrimas escorrerem. Segurou aquele livro de cartas como se fosse um tesouro sagrado. Porque era a voz de Anália, preservada através do tempo. Era a prova do seu sofrimento, da sua luta, do seu amor de mãe. Eu preciso mostrar isso pro coronel. É por isso que eu vim. Meu pai disse que talvez isso ajude ele a finalmente encontrar paz completa. A entender que ele não estava sozinho na dor. Que meu pai também carregou culpa. Que todos nós, de alguma forma, falhamos com Dona Anália. Mas que agora podemos honrar ela fazendo diferente. Naquela tarde, Maria levou o livro até a Casa Grande. O coronel leu cada carta. Leu as palavras de Anália implorando por ajuda. Leu as respostas do doutor Justino, oferecendo esperança. Leu a cronologia de uma tragédia que talvez pudesse ter sido evitada se o mundo fosse um lugar mais justo, mais compassivo. Quando terminou, ele fechou o livro devagar e olhou pela janela. Lá fora, no terreiro da fazenda, Zequinha brincava com um cachorrinho vira-lata que aparecera por ali e ficara. O menino ria, aquela risada gostosa de criança feliz e saudável. Uma risada que Augustinho nunca teve chance de dar. Dona Maria, o coronel disse sem tirar os olhos do menino lá fora. Eu queria fazer uma proposta para a senhora.
Que proposta, seu coronel? Eu queria que a senhora e Zequinha viessem morar aqui, na Casa Grande. Não como empregados, como família. Eu sou um homem velho, sem herdeiros, sem ninguém. E vocês me deram de volta a vontade de viver. Me deram propósito, me deram alegria. Maria ficou em silêncio, surpresa demais para falar. Eu sei que as pessoas vão falar. O coronel continuou. Vão dizer que não é apropriado. Vão inventar histórias. Mas eu não me importo mais com o que as pessoas falam. Eu me importo em fazer o que é certo. E o certo é vocês terem uma vida digna. É Zequinha crescer com educação, com oportunidades, com amor. Seu coronel, eu não sei o que dizer. Diga sim, por favor. Deixe um velho que passou 20 anos na escuridão ter a chance de viver na luz nos anos que lhe restam. Maria olhou para aquele homem que salvara seu filho, que protegera ela quando todos a condenavam, que se tornara mais do que um benfeitor, tornara-se um amigo, um avô para Zequinha, uma figura paterna que ela nunca tivera. Sim, ela sussurrou. Sim, seu coronel, a gente aceita. E assim, numa tarde de março de 1948, Maria das Dores e seu filho Zequinha se mudaram para a Casa Grande da Fazenda Santa Rita. As pessoas do vilarejo falaram, claro, sempre falam. Mas agora Maria tinha algo que não tinha antes: apoio, dignidade e a certeza de que estava do lado certo da história. Os anos passaram como água correndo no riacho. Zequinha cresceu forte, inteligente, bondoso. O coronel pagou seus estudos numa escola boa da cidade, depois num colégio interno em Belo Horizonte. O menino aprendeu a ler, escrever, fazer contas. Aprendeu sobre o mundo, mas nunca esqueceu de onde veio. Nunca esqueceu o choro que marcou seus primeiros anos. Nunca esqueceu a mãe que lutou por ele quando o mundo inteiro estava contra ela. Maria floresceu também. Aprendeu a administrar a Casa Grande ao lado de Sebastiana, que se tornara sua amiga. Aprendeu a ler e escrever, incentivada pelo coronel que dizia que toda pessoa merecia educação. Ela nunca perdeu sua humildade, sua gentileza, sua compaixão por quem sofre. E o coronel? Ele finalmente encontrou paz. Nos últimos 10 anos de sua vida, ele foi um homem feliz. Viu Zequinha crescer, formar-se médico. Sim, médico como o Dr. Justino, para honrar o homem que salvara sua vida. Viu Maria se tornar uma mulher respeitada na comunidade. E sentiu que finalmente, depois de tanto tempo, tinha feito algo que importava. Quando o coronel Augusto Moreira morreu, em 1958, aos 63 anos, foi numa tarde tranquila de outono, dormindo na sua poltrona de couro, com Zequinha segurando uma de suas mãos e Maria a outra. Suas últimas palavras foram: Anália, eu consegui. Eu salvei eles. Você pode ficar orgulhosa de mim agora. E eles enterraram o coronel ao lado de Anália e Augustinho, no pequeno cemitério da Capela. Na lápide, além do seu nome e datas, Maria mandou gravar: homem que aprendeu que redenção nunca é tarde demais. O testamento do coronel surpreendeu a todos. Ele deixara metade na fazenda Santa Rita para Maria das Dores e a outra metade para Zequinha, com a condição de que pelo menos parte das terras fosse usada para criar uma clínica médica gratuita para pessoas pobres da região. Uma clínica onde mães desesperadas pudessem trazer seus filhos doentes sem medo de julgamento, sem medo de serem condenadas, com certeza de serem ajudadas. E assim foi feito. A Clínica Anália e Augustinho abriu suas portas em 1960, administrada pelo Dr. Zequinha Moreira. Sim, ele adotara o sobrenome do homem que salvara sua vida. E por sua mãe, Dona Maria, que se tornara uma espécie de enfermeira autodidata, aprendendo com o filho. Ajudando outras mães como ela. Escreva o que achou dessa história nos comentários.
Deixe seu like, se inscreva no canal e compartilhe com alguém que precisa ouvir uma mensagem de esperança. E não perca nossa próxima história incrível do interior brasileiro. Clique no próximo vídeo agora. Hoje, se você visitar Pouso Alegre, Minas Gerais, ainda pode ver a Fazenda Santa Rita. A Casa Grande foi transformada em museu. E no terreiro, há uma estátua de bronze, uma mulher segurando uma criança. E ao lado dela, um homem de mãos estendidas. Embaixo, uma placa com os dizeres: em memória de todas as mães que lutaram sozinhas, de todas as crianças que choraram sem serem ouvidas, e de todos aqueles que tiveram coragem de fazer diferente. Que esta história nos lembre: compaixão sempre vence crueldade, amor sempre vence medo, e nunca é tarde demais para fazer o que é certo. E no dia em que inauguraram essa estátua, conta-se que uma borboleta branca pousou nela e ficou ali por horas, como se fosse uma alma antiga vindo dar sua bênção. Como se fosse Anália, finalmente em paz, vendo que sua história, sua dor, sua morte não foram em vão. Que 20 anos depois, elas geraram vida, geraram cura, geraram esperança. E dizem também que o vento que sopra pela Fazenda Santa Rita em certas tardes de março carrega um som suave, quase imperceptível. Não é o choro de uma criança em agonia, é a risada de duas crianças, Augustinho e Zequinha, brincando juntas nos campos do além, finalmente livres da dor, finalmente em paz. E suas mães, Anália e Maria, sentadas à sombra de um jacarandá eterno, sorriem, porque sabem que suas histórias, apesar de separadas por 20 anos e unidas por tanto sofrimento, tiveram um final que ninguém esperava. Um final de redenção, de justiça, de amor. Um final onde a luz venceu a escuridão e onde o choro deu lugar ao riso. Esta história de Maria das Dores, Zequinha e o Coronel Augusto Moreira nos ensina que mesmo nas situações mais desesperadoras, quando todos nos julgam e condenam, ainda há esperança, que a compaixão pode surgir nos lugares mais improváveis e que fazer o que é certo, mesmo 20 anos atrasado, ainda vale a pena. Obrigado por acompanhar esta jornada emocionante pelo interior brasileiro de 1947. Até a próxima história.